Salve, salve galera, sejam bem-vindos ao canal Boomerang HS, eu sou o Fabrício e no vídeo de hoje vou estar falando sobre os decks gratuitos que você pode adquirir ao criar uma nova conta ou se você está retornando na nova expansão de Hearthstone, Viagem à Cidade Submersa. Então fica comigo para conferir todos os decks e tudo que eu vou falar sobre cada um deles. Bora pra vinheta! Bom galera, já estão prontos aqui todos os decks gratuitos que você pode adquirir criando uma nova conta ou retornando ao Hearthstone. Temos aqui a primeira classe, que é o Demon Hunter. O nome do deck é chamado de Campo de Disputa. Vou passar aqui o mouse para vocês poderem ter uma noção das cartas. Esse deck de Demon Hunter te dá duas lendárias e o custo dele, caso você fosse craftá-lo, seria de 6.420 de pó arcano. Esse deck é conhecido como Token DH. Só que no meta a versão é um pouco diferente, algumas cartas aqui desse deck gratuito não estão rodando no meta, porém esse deck está bem legal. O deck consiste em você fazer campo, agressivar muito rápido, tem uma compra de carta muito boa, que é uma custo 1, que compra a carta pelo número de lacaios que morreu, tem lacaios que ganham mais ataque, tem cartas que dão mais ataque, tem cartas que te dão mais cartas para você controlar o campo e agressivar mais. Tem cartas de compra, tem cartas de dano, carta que summona lacaios com taunt para você proteger uma mesa sua ou algum lacaio. Tem lacaios que summonam mais lacaios, tem uma carta que summona lacaios com rapidez, tem uma carta que vai crescendo o ataque cada vez que um lacaio morre, tem uma carta que compra uma spell e diminui o custo, tem uma lendária que se tiver exilada ela ataca os dois lacaios das proximidades esquerda e direita e ela ficando imune. Tem uma carta que evoca um 4/2, você consegue trocar ele, por exemplo, 2 vezes. Tem a Mascate Persistente, que é um lacaio que tem Último Suspiro, pode puxar do seu deck a outra cópia dessa carta. E também ela tem a mecânica Trocável. Trocável é a mecânica que você consegue arrastar a carta até onde fica ali o seu deck e você troca por uma outra carta, só que você não escolhe, você troca por uma carta aleatória. Temos aqui o Hero Card DH, que é o Kurtruz. E temos também o Gigante Urzul, que é um lacaio que vai custar 1 a menos para cada lacaio aliado morto nesta partida. Então você consegue fazer ele bem cedo, caso você já tenha ele na mão e tenha morrido bastante lacaio. Bom, basicamente o deck se resume em fazer campo, agressivar seu oponente, tem muita compra de carta e finalizar seus oponentes rápido. E se não for tão rápido, você consegue finalizar um pouco mais para frente. Nossa próxima classe é o Druida, com o deck chamado de Esquadrilha de Mulverik. Esse deck de druida te dá duas lendárias e o custo para craftá-lo seria de 7.020 de pó arcano. Vou mostrar aqui as cartas que consiste o deck. Bom, esse deck aqui é um deck agressivo, ele consiste em fazer muito campo, agressivar muito com seu campo, tem uma excelente compra de carta, tem uma carta que você dá aos seus lacaios Último Suspiro para poder comprar carta. Esse deck eu diria que ele é um dos melhores dos decks gratuitos. É um deck que eu indico para quem vai estar retornando. Esse deck é muito bom. Apesar que o deck do meta ele é pouco diferente de algumas cartas que contém nesse deck gratuito. Porém, esse deck gratuito chega bem próximo ao deck de Taunt Druida ou Beast Druida que nós encontramos hoje no meta. Então esse é um dos decks que eu indicaria para vocês. Apesar de não ser o deck que mais vai te dar recurso, que é o pó arcano, é um dos decks que você mais vai conseguir avançar aí no modo ranqueado padrão. A base do deck vai estar no Esquilo Vibrante, que é uma carta que quando morre coloca 4 bolotas no seu deck e quando você comprar você evoca um esquilo 2/1. Ela também roda em volta da Compostagem, que é uma carta que diz: conceda seus lacaios Último Suspiro, compre um card, ou seja, quando eles morrerem você vai comprar carta. Também gira em volta do Guarda Crinavalha, que é um lacaio que diz: o primeiro lacaio com provocar que você jogar a cada turno custa 2 a menos. Ele te possibilita jogar lacaios com taunt mais barato naquele turno. Também gira em volta do Poder da Selva, que é para você poder buffar a sua mesa e agressivar mais ainda o seu oponente. O Canil do Lobo do Gelo também é uma carta fundamental nesse deck, que vai summonando Lobo 2/2 com furtividade para você poder fazer bastante mesa, buffar e finalizar seu oponente. Também tem uma carta fundamental, Coração das Selvas, que ela diz: conceda +2/2 a um lacaio, então conceda +1/1 às suas feras. É mais um buff para você poder aumentar o poder da sua mesa e agressivar ainda mais o seu oponente. Também gira em torno do Oráculo de Eluna, que é uma carta que diz: depois que você jogar um lacaio que custa 2 ou menos, evoque uma cópia dele. Então você pode fazer vários combos com isso aqui. Você pode duplicar Camponês, você pode duplicar o Druida da Recife, o Esquilo Vibrante, você pode duplicar o Adepto, qualquer coisa que custa 2 ou menos. E também no finalzinho tem um Matriarca que diz: provocar, custa 1 a menos para cada fera que você evocou na partida, ou seja, você consegue diminuir ele até 0, então você consegue fazer mais de um com
o Oráculo de Eluna. Também tem essa carta aqui, o Comandante da Aula Mulverik. É uma carta que vai poder te proporcionar fazer mais campo. Você perde campo, mas gera mais lacaios se você souber usar o abate honroso. O lacaio diz: rapidez. Seus lacaios têm abate honroso. Evoque uma mantícora 2/2 com rapidez. O que é o abate honroso? O abate honroso é um dano exato. Por exemplo, esse lacaio tem 2 de ataque. Você precisa bater num lacaio que esteja com 2 de vida para poder matar. Se ele tiver com 1 de vida, o abate honroso não funciona. Se ele tiver com 3 de vida e você bater primeiro com ele e bater mais 1 de dano, então não vai estar funcionando neste lacaio. No seu outro lacaio vai estar funcionando porque ele vai estar em mesa. Precisa dar abate honroso. Se o outro lacaio tiver 1 de ataque, você já consegue fazer o abate honroso. Mas se for 2 e os lacaios tiverem 2 de ataque, você vai estar dando 4 e o abate honroso não vai estar funcionando. Então o abate honroso, para você conseguir fazê-lo funcionar, você precisa dar um dano exato. Se tem 2 de ataque, você precisa bater num lacaio com 2 de vida. Próxima classe, Caçador. Temos aqui o deck nomeado de Tomem o Vale. Esse deck de Caçador te dá 3 lendárias e o custo para craftá-lo é de 8.520 de pó arcano. Esse deck ele é conhecido no meta como Big Caçador, que é um caçador de feras grandes. Ele consiste em você controlar o campo, atrasar seu oponente congelando feitiços dele, tirando a mesa dele com a armadilha explosiva, por exemplo, congelando com a armadilha de gelo. Você congela os feitiços que o seu oponente vai jogar, eles vão custar mais caro. Tem o Criador Seletivo, que você vai conseguir descobrir uma fera do seu deck e criar uma cópia na sua mão. Tem a Domadora de Carneiros, que é uma carta bem forte ali, com sinergia de segredos, que diz grito de guerra. Se você controlar um segredo, recebe mais um em furtividade. Também serve para você agressivar. Tem o Reviver Ajudante, que você vai descobrir uma fera aliada que morreu na partida e você vai evocá-la. Então isso aqui te possibilita fazer muitos combos, te possibilita ressuscitar os lacaios que tem taunt, te possibilita ressuscitar o Rei Mó com investida e você já poder... O Tavish, que é um Hero Card, você consegue descobrir segredos aprimorados e também tem um poder heróico que por 2 de mana você evoca um companheiro animal aleatório. Ele é muito bom para controlar campo, segurar campo e também agressivar. O Urso da Montanha é um excelente lacaio para segurar mesas e você ter tempo de summonar suas feras maiores e até mesmo para proteger as suas feras maiores, para que você consiga finalizar seu oponente mais rápido e mais fácil, porque ele diz: provocar, último suspiro, evoque 2 ursinhos 2/4 com provocar, ou seja, esse lacaio é um lacaio muito forte que tem provocar e quando ele morre ele coloca mais 2 provocar para atrasar ainda mais seu oponente. E temos o Rei Mó, que é um lacaio com investida, custo 9, 8/8. Você já consegue atacar no momento que ele é evocado. Então basicamente esse deck se resume em lacaios grandes. É um deck que, se você procura diversão, é um bom deck para você poder escolher. Ele vai te proporcionar muita diversão e também ele consegue ganhar de alguns decks do meta. Próxima classe, temos aqui o Mago, com um deck chamado Maestria Mágica. O deck de Mago te dá 3 lendárias e o custo para craftá-lo seria de 8.160 de pó arcano. Esse deck no meta é conhecido como Big Spell Mage. É um deck que consiste em diminuir os feitiços do spell da sua mão, controlar campo, segurar tempo fazendo armadura. Tem a Balinda, que compra cartas, ela filtra o seu deck e toma os atributos dos feitiços comprados. Tem o Papagaio, que repete um feitiço que você usou. Por exemplo, se você usou Nevasca e depois você jogar ele, ele vai retornar a usar essa Nevasca, vai te dar um bom tempo de campo para você conseguir segurar a agressão do seu oponente. Tem o Hero Card, que repete todas as magias de escola que você usou na partida. Por exemplo, tem aqui essa magia que a escola dela é gelo, como está escrito ali embaixo. Então se você usou essa spell, o Hero Card vai repetir essa spell. Se você usou mais de uma spell de gelo, vai ser aleatório. Tem essa magia aqui que é arcana, ele pode repetir essa magia. Tem essa magia de fogo, ela pode repetir essa magia de fogo. Temos também esse aqui arcano, então se você usou as duas, pode ser aleatório. Também temos essa aqui que é de fogo, então se você usou as duas, é aleatório. Esse deck gira em torno do Hero Card, que você consegue aumentar o dano que seu poder heróico dá, assim conseguindo agressivar muito seu oponente. Tem a Polimorfia em Massa, que é uma carta muito boa para você destruir a mesa do seu oponente, vai transformar tudo em ovelha. Tem a Runa do Arquimago, que vai lançar 20 de mana em feitiços aleatórios de mago. Isso pode ser muito bom, como também pode ser muito ruim. Esse deck também é um deck que vai proporcionar muita diversão. Também você consegue ganhar de vários decks no meta. Próxima classe, temos o Paladino, com um deck chamado o Objeto Inamovível. Esse deck de Paladino, ele te dá 4 lendárias e o custo para craftá-lo seria de 9.840 de pó arcano. Esse deck é conhecido no meta como
Big Hell Pala ou Controle Hell Pala. Esse deck basicamente se resume em controlar o campo, ele tem muita cura, tem muita remoção e você consegue buffar os seus lacaios e deixar ele gigante. E você acaba ganhando do seu oponente no cansaço, ou seja, sempre removendo tudo o que ele faz. E também você consegue finalizar ele com seus lacaios ficando gigante. Esse deck gira em torno da igualdade, que diz mude a vida de todos os lacaios para 1. Daí você consegue combar com a consagração e dá 2 de dano em todos os lacaios inimigos. Você também consegue combar com o imposto municipal, que é uma carta que diz trocável, roubar a vida, cause 1 de dano a todos os lacaios inimigos. Você também consegue combar a igualdade com o Hero Card de Paladino, que é a Cariel, que ela diz grito de guerra, cause 2 de dano a todos os inimigos, equipe um objeto inamovível 2/5. A maior fonte do poder desse deck é o Hero Card, porque o poder heróico dele diz conceda +4/+4 a um lacaio aleatório na sua mão. Então você consegue fazer isso aqui várias vezes, deixando o lacaio gigantesco e o seu oponente não tendo opções a não ser conceder, porque o seu lacaio vai estar muito grande e ele não vai ter como responder o seu lacaio. Tem o Asa Bronze, que no final do seu turno ele causa 2 de dano a todos os inimigos. Para cada abate honroso, você cura 4 de vida. Tem também o Capitão Templário, que tem rapidez. Depois que este lacaio atacar um lacaio, evoque uma defensora 5/5 com provocar. Tem também o Ragnar, o Senhor da Luz, que diz, no final do seu turno, restaure 8 de vida de um personagem aliado ferido. Então esse deck se resume em controlar o campo, curar muito, buffar os seus lacaios e finalizar seu oponente. Esse também é um deck muito divertido. O Hero Card do Paladino é um dos Hero Cards mais fortes do jogo. O deck vai proporcionar muita diversão e também ele consegue ganhar de muitos decks do meta. Próxima classe, Sacerdote. Temos aqui um deck chamado de Discípulos do Último Suspiro. Esse deck de Sacerdote te dá 3 lendárias e o custo para craftá-lo seria de 7.080 de pó arcano. Esse deck no meta é conhecido como Priest de Ressurreição ou Resurrect Priest, que consiste em você fazer lacaios com o Último Suspiro e ressuscitá-los, fadigando seu oponente, ele não tendo como responder mais e acabando concedendo. Esse deck é bem divertido e também é muito forte. Esse deck gira em torno de cartas como Amuleto da Morte Viva, que diz trocável, ressuscite um lacaio aliado com o Último Suspiro, aprimora quando trocado. Então toda vez que você trocar esse card, ele vai aprimorar em 1, vai aumentando o número de lacaios que pode ser ressuscitado. Ele também gira em torno de lacaios com o Último Suspiro, como Korrak, o Sanguinário, Último Suspiro. Se não tiver sofrido abate honroso, evoque Korrak de novo. Ou seja, esse é um lacaio que dá muito trabalho para remover. Para você poder matar esse lacaio, você tem que dar o dano exato à vida dele. Não necessariamente você tem que dar exatamente 5 de uma vez. Você pode dividir esse dano em 2, por exemplo, ou em 3. Você pode, por exemplo, dar 2 de dano e depois dar 3. Você pode, por exemplo, dar 2 de dano, depois mais 2 de dano e depois 1 de dano. Mas tem que ser o dano exato, porque se não for o dano exato, você vai ter matado esse lacaio em vão e ele vai ressuscitar novamente. Esse deck também gira em torno do lacaio Espírito Guia, que diz provocar, Último Suspiro, compre um feitiço sagrado e um feitiço de sombra. Então é um lacaio que vai filtrar seu deck e tem provocar para segurar aí a pressão do seu oponente. Também tem este lacaio, a Discípula Imorredoura, que diz provocar, Último Suspiro, cause dano igual ao ataque deste lacaio a todos os lacaios inimigos. É um lacaio muito bom de tempo, vai te dar tempo para responder uma match agressiva, por exemplo. Ela segura muito bem o campo para você. Temos também o Elemental de Ilume-Chuva. É um lacaio com provocar, Último Suspiro, restaure 8 de vida de todos os personagens aliados. É um lacaio muito bom, muito forte, que vai dar muito problema para o seu oponente resolvê-lo, porque você também vai curar a vida, tanto sua quanto dos seus lacaios. E a carta-chave mais forte desse deck é o Hero Card de Sacerdote, que é a Shirella, a Devota. Grito de guerra, ative o Último Suspiro de cada lacaio aliado morto nesta partida. E também tem seu poder heróico Toque Sagrado. Poder heróico, restaure 5 de vida, mude a cada turno. Ou seja, ele restaura e causa 5 de dano. Então num turno você vai ter o poder heróico de restaurar e no outro você vai ter o poder heróico de causar 5 de dano. Também é um deck muito divertido, é um deck que consegue ganhar de vários decks do meta, vai te proporcionar muita diversão no meta, então quem gosta de deck divertido, esse também é um deck que eu indico. Próxima classe temos aqui o Ladino, com um deck chamado Ladrão de Identidade. Esse deck de Ladino te dá 5 lendárias e o custo para craftá-lo seria de 9.420 de pó arcano. Esse deck gratuito de Ladino
É um dos decks que mais vai te dar lendária, tem 5 lendárias aqui dentro. O outro deck que tem 5 lendárias é o deck de bruxo, então são os únicos 2 decks que vão te dar o maior número de lendária. Porém, esse deck de ladino não é o deck mais caro para ser craftado. Ou seja, se você fosse desfazer tudo, esse não é o deck que mais vai te dar pó arcano. Esse deck de ladino é um dos decks mais divertidos dos decks gratuitos. Se você é um fã de ladino, este é o deck que você deve pegar. Esse deck vai gerar muita diversão. O deck também é muito forte, consegue fazer infinitas coisas, então nunca vai ser sempre a mesma gameplay que você vai ter. Cada partida com esse deck vai ser diferente. O deck gira em torno exclusivamente desta carta, que é a Maestra do Baile de Máscara. Ela diz, você começa a partida com uma classe diferente até jogar um card de ladino. Ou seja, você vai ser uma outra classe primeiro. Você vai aparecer como um Hunter, como um Druida, como um Mago, enfim, como qualquer classe. E o que que isso faz? Isso aqui vai atrapalhar o mulligan do seu oponente. O seu oponente vai achar que você é uma classe e vai querer mulligar achando que você é aquele deck do meta, né? E vai mulligar como se você fosse aquela classe jogando com aquele deck com um deck do meta. Então isso aqui vai, essa carta vai fazer atrapalhar o mulligan do seu oponente. Isso ajuda pra caramba. Porque, por exemplo, o cara pode achar que você é agro e vai segurar uma carta que ele nem vai usar contra o seu deck. O cara pode achar que você é controle, ele vai segurar uma carta que talvez ele nem vá usar com o seu deck. Vai atrasar muito a partida e você vai conseguir pressionar o seu oponente e acabar finalizando ele bem cedo. Esse deck consiste em roubar as cartas do seu oponente e também gerar cartas da classe do seu oponente e também de outras classes. Tem como essa carta Parla, troque este card por um do deck do seu oponente. Essa carta é muito boa, você pega uma carta do seu oponente, você pode, por exemplo, pegar uma carta combo do seu oponente que ele precisaria para finalizar o game contra você, e se você conseguir fazer isso, o oponente vai conceder na mesma hora. Tem o Rouba da Shin, grito de guerra, adicione um card aleatório de outra classe à sua mão. Tem o reconhecimento, descubra um lacaio, último suspiro de outra classe. Ele custa 2 a menos. Tem a Vanessa, que você consegue pegar o último card que seu oponente jogou. Ela diz, combo, adicione à sua mão uma cópia do último card que seu oponente jogou. Tem o agente duplo, que é um lacaio que vai colocar muita pressão nos seus jogos. Grito de guerra, se você tiver na mão um card de outra classe, evoque uma outra cópia deste. Ou seja, você summona 2 lacaios 3/3 por 3 de mana. Tem o Dente de Nefarian, que é uma carta que causa 3 de dano. Abate honroso, descubra um feitiço de outra classe. Tem essa lendária, que é uma lendária exclusiva para quem gosta do fator aleatório, RNG, né? É a Seratrine Anda Veloz. Grito de guerra, substitua os lacaios da sua mão e do seu deck por lacaios de outras classes. Eles custam 2 a menos. Então esta carta pode transformar seus lacaios em lacaios poderosos que vão estar custando barato. Esse deck também gira em torno desta carta, Reserva de Contrabando. Jogue novamente 5 cards de outras classes que você jogou nesta partida. Se você jogou mais de 5, esse efeito vai acontecer aleatório. Ele vai jogar 5 cartas aleatórias aí que você jogou. Também temos essa carta que é uma carta muito forte, que é o Gnoll Garragrest. É um lacaio que consegue entrar no campo bem cedo, principalmente se você ficou muito tempo sendo uma outra classe, porque ele vai reconhecer as cartas de Rogue como se fosse de outra classe, porque você vai estar sendo uma outra classe, como Druida, Hunter e etc. Então ele pode entrar bem cedo na mesa e responder ali o early game do seu oponente, né? O início do jogo ali do seu oponente. Temos também o Hero Card Ladino, o Sano das Artes Sombrias. É um dos Hero Cards também mais fortes do jogo, com seu poder heróico Mão Lévico. O próximo card que você jogar neste turno custa 2 a menos, e ele também faz Grito de Guerra, devolva todos os lacaios à mão do dono, evoque 2 sombras 4/2 com furtividade. Ou seja, é uma carta para quem lembra do card Sumir de Ladino. Então basicamente ele faz um sumir na mesa, devolve os lacaios do seu oponente para a mão do seu oponente. Se você tiver seus lacaios no campo, eles vão voltar para sua mão, e ele evoca 2 lacaios 4/2 com furtividade, com o poder herói que você consegue jogar uma carta por 2 a menos de mana. E também uma das cartas mais fortes desse deck é a Tess, que diz, grito de guerra, jogue novamente todos os cards de outra classe que você jogou nesta partida, alvos escolhidos aleatoriamente. Essa carta aqui é uma carta muito boa para você finalizar com o fator aleatório RNG. Você consegue dar o passo furtivo nela e jogar ela mais de uma vez. Então o passo furtivo é uma carta que você consegue usar em qualquer lacaio, porém eu sugiro que nesse deck você guarde ele para cartas como cartas de gerar valor ou cartas de pressão de mesa. Por exemplo, essa carta aqui gera valor, essa carta gera valor. Você também pode usar em lacaios para pressão de mesa, que seria o agente duplo. Próxima classe, Xamã.
com um deck chamado Mordidas Gélidas. Esse deck de Xamã, ele te dá 2 lendárias e o custo para craftá-lo seria de 7.200 de pó arcano. Esse deck consiste em jogar em torno de cartas que congelam para você poder atrasar seu oponente e também conseguir fazer um campo muito forte e finalizar seu oponente. Então temos aqui ó, o Vento Gelante. Congele um lacaio, compre um card. Temos Geladura, cause 3 de dano, abate honroso, o próximo feitiço do seu oponente, custa 2 a mais. Temos o Rompe Geada, Grito de Guerra, adicione um Vento Gelante à sua mão. O Vento Gelante é essa carta que congela e compra uma carta. Temos também a Arara Brilhante, Grito de Guerra, repita o último Grito de Guerra que você jogou. Temos o Nevoo de Trapaceiro, depois que um inimigo for congelado, cause 3 de dano a ele. Temos a Visão Distante, compre um card, este card custa 3 a menos. Temos a Caverna Garragreste, no final do seu turno, evoque um elemental 3/4 que congela, dura 3 turnos. Essa carta é a carta tempo mais forte do meta atual. Temos o Guardião da Nevada, Grito de Guerra, congele todos os outros lacaios, receba +1/+1 para cada lacaio congelado. Essa é a carta tempo mais forte do jogo, ela congela e ganha status. Temos a lendária Ursion Gla Espinhal, Grito de Guerra, para cada feitiço de gelo que você lançou nesta partida, evoque um elemental 3/4 que congela. Temos o Hero Card de Xamã, que é o Brucan dos Elementos. Grito de Guerra, convoque o poder de 2 elementos. Poder heróico, convoque um elemento diferente a cada turno. Esse Hero Card ele vai aparecer para você 4 tipos de poder heróico para você poder usar 2. Um deles é cause 2 de dano a todos os inimigos. O outro é summone 2 elementais 2/3 com provocar. O outro é cure 6 de vida de todos os personagens. E o outro é cause 6 de dano ao herói inimigo. Esse poder heróico vai mudando para um deles aleatoriamente a cada turno. Esse deck consiste em você sempre congelar a mesa do seu oponente, controlar também o campo e finalizar seu oponente com lacaios como o Nevoo de Trapaceiro. E tudo que for congelado, seja lacaio, seja o herói, ele vai causar mais 3 de dano. Então você pode fazer, por exemplo, a caverna e ir batendo com os lacaios que foi gerado por ela. E cada dano que você dá, eles são 3/4. Com o Nevold na mesa, cada um deles dá 6 de dano. Então você consegue finalizar seu oponente muito cedo com algumas cartas. Tem também o Guardião da Nevada, que você vai congelar toda a mesa, impossibilitando o ataque do seu oponente. E você pode combar com a Arara e congelar mais uma vez a mesa do seu oponente, impossibilitando ele de fazer qualquer ataque. Isso te dando muito tempo de jogo para você poder finalizar seu oponente. Para quem gosta de Xamã, esse deck tá bem legal, vai te proporcionar muita vitória no ranqueado. Próxima classe, Bruxo, com o deck chamado Fogovil, alimentado por medo. Esse deck de bruxo te dá 5 lendárias e o custo para craftá-lo é de 10.680 de pó arcano. Todos os decks que eu falei, e ainda falta guerreiro, esse deck de bruxo é o deck que mais vai te dar recurso, que é pó arcano. Porém, eu não indico vocês pegarem decks que vão te dar mais recurso. Eu indico vocês pegarem o melhor deck. Depois que eu falar do guerreiro, vou estar revisando com vocês quais são os melhores decks para subir no ranqueado. E também vou revisar mais uma vez quais são os decks mais divertidos para quem busca diversão. E não apenas somente subir no modo ranqueado, porque tem decks que dá para você se divertir. E eles também são fortes para que você consiga subir no modo ranqueado. Esse deck no meta ele é conhecido como Handlock, apesar que a lista está bem diferente. Então eu não diria que isso aqui é um Handlock. A lista está bem mudada, eu diria que é uma tentativa de handlock com as cartas que nós temos hoje no meta, para você segurar campo e finalizar seu oponente com lacaios grandes. Temos as cartas, temos o Toque do Nefrezin, cause 2 de dano a um lacaio, se ele morrer, restaure 3 de vida do seu herói. Temos o Drenar Alma, roubar vida, cause 3 de dano a um lacaio. Temos a Tansin Roame, sempre que você lançar um feitiço de sombra que custa 1 ou mais, adicione à sua mão uma cópia que custa 0. Temos o Anetheron, custa 1 se sua mão estiver cheia. Temos o Cliente Exigente, Grito de Guerra, cause dano equivalente ao número de cards na sua mão a todos os outros lacaios. Temos a Tansin Terrolite, que é o Hero Card de bruxo. Grito de Guerra, cause 3 de dano a todos os lacaios. Coloque 3 fendas no seu deck, compre 3 cards. E o poder heróico Correntes de Pavor, coloque uma fenda no seu deck, compre um card. Temos também outro Hero Card, o famoso Lorde Jaraxxus. Grito de Guerra, evoque uma Fúria Sangrenta 3/8, é uma arma com 3 de ataque e 8 de durabilidade. E o poder heróico Inferno. O poder heróico
evoque um Infernal 6/6. Temos o Gnoll da Vila de Ouro. Rapidez, custa 1 a menos para cada um dos outros cards na sua mão. Então esse deck consiste em você controlar o campo e finalizar seu oponente com lacaios grandes. Você consegue ganhar tanto no cansaço, que é resolvendo tudo que seu oponente faz, quanto com seus lacaios grandes batendo no seu oponente. Eu diria que é um deck divertido, é um deck interessante, um deck de bastante força de controle, porém é um deck que eu não indico que vocês peguem, porque atualmente no meta o Warlock se encontra bem fraco e não é esse deck que joga no meta. Próxima e última classe, Guerreiro, um deck chamado Pela Horda. Esse deck de guerreiro te dá 2 lendárias e o custo para craftá-lo seria de 8.040 de pó arcano. Esse deck consiste em controlar o campo e finalizar o seu oponente com um combo. Temos as cartas Escudada, cause 1 de dano a um lacaio para cada ponto de armadura que você tiver. Executar, destrua um lacaio inimigo que tenha recebido dano. Broquel Congelado, receba 10 de armadura. No início do seu próximo turno, perca 5 de armadura. Levantar Escudo, receba 5 de armadura, compre um card. Placa Pesada, trocável, receba 8 de armadura. Machado do Pioneiro, depois que seu herói atacar e matar um lacaio, compre um card. Rancor, cause 2 de dano a todos os lacaios, receba 2 de armadura para cada um que foi destruído. Briga, destrua todos os lacaios, menos um escolhido aleatoriamente. Manipulador Sem Rosto, grito de guerra, escolha um lacaio e torne-se uma cópia dele. Capitão Gavongar, grito de guerra, se você recebeu 15 ou mais de armadura nesta partida, receba +3/+3 e investida. Mestre do Campo de Batalha, lacaios adjacentes têm Fúria dos Ventos. Temos o Hero Card de Guerreiro, Okara a Valorosa, grito de guerra, equipe uma força incontrolável 5/2, poder heróico, Batida Grandiosa. Cause 2 de dano, abate honroso, receba 4 de armadura. Esse deck gira em torno de cartas como Escudada para controlar o campo, Executar também para controlar o campo, Broquel para receber a armadura e combar tanto com Escudada como com Escudo Estilhaçador, que você vai conseguir fazer por 0 de mana para causar 5 de dano em todos os lacaios da mesa. E as cartas de combo para você finalizar seu oponente é All Front, né? É All Front, que vai diminuir seus lacaios, e as cartas do combo, os lacaios que vão fazer esse combo é o Capitão Gavongar. Depois que ele entra na mesa, daí você joga os manipuladores nele e coloca a Mestre do Campo no meio deles para causar muito dano. Então essa é uma forma de você finalizar seu oponente. Esse deck é um deck muito forte. Essa lista é uma lista que está bem próxima da lista atual do meta, que é o Charge Warrior, ou Guerreiro de Investida. Então se você gosta de guerreiro, tá aí um bom deck para você pegar. Agora vamos falar dos decks mais fortes, dos decks gratuitos. Na minha opinião, um dos melhores decks para se pegar para iniciante, para você poder ir subindo no modo ranqueado, é o deck de Druida, por ser um deck muito forte e muito consistente. Outro deck que eu indico para você que está iniciando é o Paladino. É um deck que não é difícil de jogar, é um deck controle. E também tem um dos Hero Cards mais fortes do jogo, que é a Cariel. Então se você quer subir na ladder, esse também é um bom deck para você iniciar. Também indico o deck de Ladino, que é um deck que vai gerar muito recurso, vai irritar bastante seu oponente. Você vai conseguir fazer muita pressão de mesa. É um outro deck que eu indico para quem está iniciando escolher. Outro deck que eu também indico a você que está iniciando escolher é o Xamã. É um deck que você consegue finalizar seu oponente cedo, você sempre atrasa a jogada dele porque você congela bastante. E você também pode finalizar pouco mais à frente com o Guardião da Nevada, com o Urseon e também com o Brucan. Um deck que eu super indico para quem gosta de desafio, que esse deck não é um deck fácil de pilotar, é o Guerreiro. E é um dos decks mais fortes dos decks gratuitos, apesar de estar com uma lista bem diferente da lista meta, porém esse deck consegue sim fazer o que o deck meta consegue fazer. Então isso é tudo, galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você curtiu, considere curtir, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal porque me ajuda bastante. Deixem aí nos comentários se vocês querem que eu traga um vídeo com uma gameplay com algum deck específico. E se isso acontecer, o deck mais comentado, estarei trazendo aqui no canal um vídeo com uma gameplay com o deck. Então isso é tudo, muito obrigado por assistir o vídeo, a gente se vê no próximo vídeo, tchau, tchau!